Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Terapeuta e desta vez estamos com o psiquiatra João Prestelo. Eu vou fazer uma breve introdução, ok? O João especializou-se em áreas como a perinatal, nutricional, mindfulness, psicofarmacologia, hipnose clínica e eu podia continuar, mas o meu objetivo não é que conheçam o currículo, é que conheçam a pessoa e portanto, João, muito bem-vindo. Obrigado, Simão. Obrigado pelo convite. Para essa. João, tu és psiquiatra e tens um acesso muito mais regular e particular do que a pessoa comum ao sofrimento humano. Concordamos com isto? Sim. Mas ao mesmo tempo há um contraste interessante que é a tua presença é muito serena, passa mesmo uma presença de leveza. Eu não sei se tu tens essa noção, mas é isso que eu sinto quando estou contigo e mais pessoas já reportaram isso. Como é que perante muitas vezes o cenário do sofrimento humano, tu equilibras há sofrimento e ainda assim eu consigo viver com serenidade? A não ser que tu me digas que não o fazes, não é? Exato, sou um impostor, não é? Exato. Estou medicado. Estou medicado. Não. É uma pergunta. Já me partiste todo. Pronto, ainda bem porque é isto que eu quero. É uma pergunta interessante. Quando eu me sento com uma pessoa que carrega sofrimento, seja ele qual for, e o sofrimento em psiquiatria adquire o nome de diagnósticos, não é? Depressão, ansiedade, perturbação obsessivo-compulsiva, etc. Está um ser humano à frente de outro ser humano. E isto nunca pode ser esquecido, não é? Este núcleo de humanidade comum que todo o ser humano sofre. E, de facto, a minha vivência pessoal de sofrimento é muito útil e tem-me ensinado bastante também em como ser um melhor terapeuta, em como estar à frente daquela pessoa e ajudá-la no seu próprio processo de compreender, aceitar, integrar a sua dor. Mas quando tu dizes vivência pessoal, aquilo que tu viveste na tua vida ou a experiência enquanto psiquiatra? Ambas. Ok. A minha vivência pessoal, obviamente, porque já tive momentos de dor, mas as histórias que eu ouço também são histórias carregadas de sofrimento e obviamente que muitas delas me impactam e às vezes vão comigo para casa e deixa-me a pensar de facto como é que o ser humano às vezes é capaz de suportar tanta dor. Yeah. E é engraçado ao fim destes anos todos enquanto psiquiatra perceber que aquilo que as pessoas verbalizam não é assim tão diferente, não é? Mais palavras, menos palavras, o floreado é diferente, mas a essência é a mesma. E a essência é que toda a gente se quer ver livre do sofrimento e toda a gente foge ao sofrimento. E o mais difícil, e que talvez seja o antídoto para o sofrimento, é aprender a permanecer onde há dor sem lhe escapar imediatamente. Ou seja, esse aprender a tolerar lugares desconfortáveis, emocionalmente. Uhum. Aprender a habitar um lugar mais escuro, sim. Ok. Eu acho que esta é a pergunta inevitável, não é? Que é como é que isso se faz? Ou como é que isso se aprende? E o que é que tu achas que leva as pessoas a muitas vezes não o conseguir fazer? Claro que é o instinto de sobrevivência. Eu não quero sofrer, Claro. não é? Claro. Mas se calhar até te faço outra pergunta. Porquê é que o caminho para atravessar a dor é permanecer com ela? Não há forma de passar por uma tempestade que não seja atravessá-la, não é? É uma metáfora um pouco batida, mas de facto é isto. Eu para chegar a um lado, não é? Quero atravessar o oceano, tenho que passar pelo oceano. Então há muita vivência no sofrimento que é bastante importante para o desenvolvimento da própria pessoa. Mais ou menos aquela investigação que foi feita há uns anos em que se tentou perceber porque é que algumas árvores não cresciam no espaço. Não é? E percebeu-se que isso não acontecia porque não havia vento. Então é preciso um certo stress
para que a natureza se desenvolva e nós somos parte dessa natureza. Então o stress é importante para o nosso desenvolvimento e a vontade imediata de escapar ao sofrimento, o desejo de que não exista sofrimento, que é algo inerentemente humano, não é? É um mecanismo biológico, nós não gostamos de sofrer, o nosso corpo não está desenhado para se proteger, faz com que imediatamente o primeiro instinto seja escapar. É a nossa reação imediata, lutar ou fugir. Yeah. E quem não luta nem foge congela, o que também é uma terceira hipótese bastante traumática para o sistema nervoso. Mas aprender a habitar este espaço é uma aprendizagem, eu diria que é uma aprendizagem diária com muitos avanços e recuos. Este fenómeno de aceitação radical, de autocompaixão, de compreender que a minha dor é um lugar que eu posso visitar e onde posso permanecer sem julgá-la, sem nomeá-la imediatamente. Caramba, isto é algo bastante difícil, Yeah. não é? E dito parece muito bonito, vivido é muito mais complexo, não é? A vida é complexa e, como diziam os budistas na sua primeira nobre verdade, a vida é sofrimento, não é? Portanto, Yeah. todos sofremos. Eu acho que isso é interessante, não é? Porque tu mostras um bocado este contraste que é interessante tu acabares de falar com a vida é sofrimento, não é? Porque de facto tu acedes ao sofrimento e transmites outra coisa que não é sofrimento, não é? Ou seja, isso acho que é ótimo porque era aquilo que eu te estava a dizer, é como se tu conseguisses de algum modo encontrar nesse stress algo que te fortalece. Não era suposto rimar, mas pelos vistos fica bem, não é? Ahm, Sabes que eu convidei-te aqui porque acho que a questão da a energia que tu passavas nas poucas vezes que eu te vi nas redes sociais e também aquilo que me iam dizendo sobre ti ahm, foi criando uma sensação de curiosidade de quem é este João, não é? E nós temos então uma amiga em comum que é a Vanessa e quando eu te convidei, I broke the news, né? Ou seja, eu disse-lhe que te ia convidar, ou que te tinha convidado, e disse: Olha, quais são as coisas que tu mais gostas de falar com o João? O que é que achas que ele também vai gostar de conversar? E ela, como uma boa terapeuta, devolveu uma batata quente, né? E disse-me: porque é que tu sentiste vontade de o convidar? Uhum. E eu, ao refletir sobre isto, eu percebi que a razão pela qual eu te quis convidar foi porque eu identifico-me muito contigo em vários sentidos, ou num sentido muito particular, que é, acho que ambos estamos a tentar, de um modo otimista, fazer uma coisa, obviamente por vias académicas diferentes, mas a tentar fazer a mesma coisa, que é contribuir para reduzir esse sofrimento e essa ansiedade, essa intensidade do sofrimento humano. Uhum. Não é? Como é que tu sentes que tens saído nesse papel? Hum. Porque é sempre lá está, é o avanços e recuos, Sim. é sempre difícil de medir e de Sim. como é que tu sentes que tens saído? Eu sei que já o fazes há muito tempo, há muitos anos, mas Não é difícil sentir inúmeras vezes que sou ou que me sinto o impostor, não é? Há dias em que eu chego ao fim e que me pergunto o- será que aquilo que eu fiz foi suficiente? E isto acho que advém muito de um complexo que os terapeutas carregam, que é este complexo de Salvador, não é? Esta conserva cultural de que os terapeutas de saúde mental têm de ajudar e de salvar a outra pessoa. E este é um peso muito grande. Quando nos sentamos com esta responsabilidade, que é uma responsabilidade inerente, isto muitas vezes bloqueia mais do que facilita. Porque se eu estiver focado unicamente em resolver o problema daquela pessoa, eu corro o risco de não escutá-la e de lhe impingir as minhas soluções. e de resolver o problema errado. E de resolver o problema errado. Ou de acrescentar problemas. Que também é engraçado. Portanto, acho sempre que escutar com uma presença plena é um ótimo ingrediente para se estar com alguém. E eu gosto muito desta imagem do terapeuta como um farol, não é? Tu podes mostrar diversos cenários,
mas não vais forçar nenhum deles. Ok. Só às vezes pode ir contra as rochas ou pode ir mar adentro e ainda assim isso ser necessário no processo. O que é que te fez querer ser psiquiatra? Olha, é uma história engraçada porque eu desde miúdo que sempre disse que gostava de ser psiquiatra e eu não fazia a mínima ideia do que era ser psiquiatra. Isso é interessante. Mas eu recordo-me que a minha avó tinha em casa uns livros do Dalai Lama e falava muito sobre budismo. Na altura também houve assim acho que foi na altura em que surgiram muito aqueles livros agora falha-me o nome, mas eram livros sobre hipnose, regressão, e aqueles temas fascinavam-me e a minha família gostava muito, né, de falar sobre esses temas e eu achava que isso era ser psiquiatra. Falar Uh, sobre esses temas. para falar sobre esses temas era, Excelente. era ser psiquiatra. E então a ideia manteve-se comigo e anos mais tarde, não é? Já estudante de medicina, durante o curso eu tive algumas cadeiras de saúde mental e a verdade é que eu detestei as cadeiras. Não me relacionei com os conteúdos, não gostei. Cheguei a ir algumas semanas porque fazia parte ao Hospital de Magalhães Lemos, não gostei nada da experiência e achei, bom, isto não é para mim. Afinal, não Ia. quero nada ser psiquiatra e vou para médico de medicina geral e familiar porque gosto de ver a pessoa como um todo. Pronto. Antes de quebrares já antes do spoiler final da história, o que é que nesses momentos te fez com que tu pensasses, eu não me identifico com isto? Olha, acho que é muito fácil perceber que nós vivemos num sistema que tem poucos recursos humanos. Né? Tem poucos recursos, estruturas muito antigas, às vezes formas de ver o doente, como se chama, né? O paciente ou a pessoa à nossa frente, muito paternalistas, muito medicalizadas, muito psiquiatrizadas, e isso incomodava-me na altura, a forma também como as pessoas eram, né, estavam entregues a elas próprias nos internamentos psiquiátricos, e isso na altura chocou-me. Eu ainda não tinha nem a maturidade, nem o arcabouço necessário para conseguir integrar isso. E foi mais tarde, durante aquilo que nós chamamos do ano comum, que é um ano de prática médica generalizada após o curso, em que eu decidi, num estágio opcional, voltar à psiquiatria. E voltei novamente ao Hospital de Magalhães Lemos e estive lá um mês e a experiência foi totalmente diferente. Era outro tempo, era outro João, era outra aprendizagem. Eu fui para lá sem expectativas, porque já não tinha gostado, eu já não tinha nada a perder. Exato, é tipo, Não é? pronto, vou ali. E a questão é que adorei, e isso fez com que eu resgatasse a vontade de ser psiquiatra, e foi isso que aconteceu. Não, é super interessante, não é? Porque era quase um sonho que morria por causa de uma experiência que não foi o mais agradável e depois conseguiste resgatar. Mas outra questão que eu te queria fazer e que é precisamente relacionada com isto é que tu saíste muito do modelo. Quer dizer, não saíste muito, mas claramente saíste um bocado do modelo convencional, não é? Ou seja, as tuas formações foram além do convencional, se podemos chamar assim. Uhum. O que é que te fez sentir esta necessidade? Por exemplo, sei lá, estou a pensar na questão da hipnose clínica, estou a pensar na questão do mindfulness e coisas do género, não é? Que eu acho que hoje em dia estão muito mais firmadas na nossa sociedade, não sei se tu concordas ou não, mas ainda não deixam de ser coisas que às vezes as pessoas torcem um bocado o nariz e que parece estranho e ainda por cima, então, mas ele é psiquiatra e não sei se tu às vezes levas esse tipo de comentários ou alguma coisa do género, mas também queria perceber aqui o que é que te levou a ir além do convencional e como é que isso foi recebido de algum modo pelo mercado, se pudermos chamar assim. Eu herdei da minha mãe um gosto enorme por saber. Sou uma pessoa muito curiosa e desde cedo, mesmo a par do curso médico, eu fui fazendo outras coisas. Por exemplo, no meu terceiro ano de medicina, inscrevi-me numa especialização de medicina tradicional chinesa e fiz essa especialização. Ainda durante o curso médico, inscrevi-me em hipnose clínica
e fiz a formação. E portanto, quando eu cheguei à especialização em psiquiatria, eu já tinha esse aporte. E depois fui-me formando em tudo o resto. E de facto, na altura, a percepção que se tinha destas áreas, mesmo do mindfulness, era muito envolvida em preconceito. Eu recordo-me que tive vários colegas mais velhos e alguns deles foram meus avaliadores que na altura fizeram comparações do mindfulness como se fosse algo esotérico e como se eu me estivesse a formar em coisas que não interessavam nada à psiquiatria. Era a opinião deles, eu nada mais podia fazer do que aceitar e seguir em frente, porque eu estava convicto do meu caminho. E apostei bastante na formação psicoterapêutica, porque cada vez mais me apercebia das limitações da psiquiatria enquanto abordagem médica, até porque a maioria dos problemas humanos, das perturbações mentais, apesar de terem uma base biológica, sim, há muitas outras dimensões nos quais a medicação não atua. E é nessas medicações e é nessas áreas que seria necessário de facto uma outra intervenção, muitas vezes através da palavra ou do corpo, que pudesse de facto devolver à pessoa uma funcionalidade superior àquela que a medicação devolvia. E neste percurso em que eu fui bebendo de diversas áreas e fui aprendendo diversos métodos ou abordagens psicoterapêuticas, isso foi-me trazendo de facto uma visão muito mais não só humanista, mas também holística do ser humano. Yeah. As coisas mudaram ainda mais, ou a minha percepção mudou ainda mais quando eu comecei a entrar pelo campo do trauma. E digamos que nessa altura foi quase como se tudo aquilo que eu tivesse aprendido não servisse. A forma como eu via a pessoa, como eu colhia a história clínica, a forma como eu diagnosticava, pareceu que de repente se esfumava. Já não fazia sentido à luz daquela aprendizagem do trauma e perceber o impacto que pequenos acontecimentos, pequenos traumas podiam eventualmente moldar um sistema nervoso de uma forma muitas vezes e aparentemente patológica, e que com abordagens dirigidas para o trauma muitas vezes eram conseguidas melhorias que anos de tratamento farmacológico não alcançavam. Quando tu dizes que isso alterou a tua forma de ver as coisas, o que é que tu sentes que mudou exatamente na tua maneira de olhar? E o que é que permitia essas transformações que às vezes a medicação não conseguia resolver? É perceber que o ser humano carrega um sistema nervoso que é muito vulnerável e muito suscetível a agressões do meio, né? E que essas agressões moldam a nossa biologia, um fenómeno que nós chamamos de epigenética. E de facto, vivências precoces do ser humano têm este poder de moldar aspectos da personalidade, cognições, desenvolvimento de crenças negativas e autolimitantes. E quando eu comecei a prestar atenção a isso, é como se eu conseguisse ouvir ou perceber algo nas entrelinhas que até então eu não captava. A pessoa dizia-me: sofri violência doméstica, ou o meu pai era abusivo, e aquilo era apenas um registro numa folha. Era algo que efetivamente não recebia o valor devido. Era quase como se fosse algo do passado da pessoa, foi difícil e está ali na história passada. E não é assim, de facto. Ou seja, o eco no presente que estas vivências representam continua a ser necessário, continua a ser preciso olhar para isso, trabalhar, porque muitas destas vivências traumáticas de maus tratos, de repressão, de humilhação, encontram paralelos hoje em dia na vida da pessoa através dos seus comportamentos, da forma como vê o mundo e da forma como se vê ela própria. Se percebi, tu há bocado estavas a falar do
sou psiquiatra e depois tirei especialização em psicoterapia. Como é que funciona isto? Porque toda a gente ouve histórias de psiquiatras que estão 15 minutos a olhar para o computador, perguntam os sintomas à pessoa e prescrevem, não é? Toda a gente já ouviu alguma história deste género. Isto é um psiquiatra que não tem a formação para dar terapia. Como é que funciona isso dentro da psiquiatria? Porque eu durante muito tempo achei, agora há uns tempos comecei a ouvir melhor sobre isso e a perceber que havia distinções, mas eu durante muito tempo achei que quando um psiquiatra se formava como psiquiatra, ele era automaticamente terapeuta, ou seja, que à partida as sessões seriam uma sessão de terapia. Não é necessariamente assim. Como é que funciona? Explica-me um bocadinho também. Não é de todo assim, e isso é válido tanto para os psiquiatras quanto para os psicólogos. Ou seja, um psicólogo e um psiquiatra não é psicoterapeuta se não fizer uma formação em psicoterapia. E há várias escolas de psicoterapia, há vários modelos psicoterapêuticos, desde cognitivo-comportamental, a transpessoal, não é? Movimentos mais humanistas, centrados na pessoa, abordagens centradas no trauma. E eu, na altura, comecei e interessei-me bastante pelo modelo centrado na pessoa. Estudei um pouco esse modelo, comecei a formação, mas entretanto houve ali umas reformulações na sociedade e eu afastei-me da formação e optei por começar em psicodrama. E achei, enquanto modelo psicoterapêutico, um modelo bastante interessante, porque ia muito buscar o corpo, a vivência do corpo e toda a dramatização que se podia fazer à volta das questões e de aspectos da personalidade, desdobramentos do eu, etc. Portanto, era uma abordagem muito, muito rica. E depois, a partir daí, fui-me formando noutras abordagens terapêuticas, à medida que ia sentindo necessidade de aprender um pouco mais sobre outras coisas. Comecei por perceber também isto quando me debrucei mais sobre o trauma, sobre a importância do corpo, não é? E então fui estudar um pouco de terapias somáticas e do modelo de Somatic Experiencing, o Brain Spotting, o MDR, e portanto fui fazendo algumas destas formações. O Mindfulness também foi outra abordagem terapêutica na qual eu me debrucei e a certa altura achei que fazia sentido tornar-me um instrutor do programa de redução de stress baseado em Mindfulness, e portanto também foi um percurso muito importante, não só em termos formativos, como também para mim enquanto pessoa, porque trouxe-me uma nova capacidade de modular as minhas próprias emoções, de regular o meu sistema nervoso, de fazer as pazes com a minha própria ansiedade. Então todos estes saberes a certa altura acho que se conjugaram e que se conjugam, e eu procuro usá-los quando necessário e sempre que necessário, consoante a pessoa que tenho à minha frente, porque uma abordagem não serve para tudo, uma receita não serve para toda a gente, cada ser humano é único. E então daí tu também sentires a necessidade de ir mais além para poderes abordar as várias pessoas e as várias condições do sofrimento de forma mais personalizada, não é? Tendo em conta a necessidade. Eu diria que numa primeira camada é isso, numa camada mais profunda, depois já toco no meu próprio processo terapêutico, em que muitas vezes este síndrome de impostor leva-me a achar que nunca sei o suficiente. Se calhar por isso é que eu me identifiquei contigo. Por isso é que eu te quis convidar. Porque é isso, sim, é aquela cena de estar preso em formações infinitas. Sim. Sim. Mas eu acho que mantém-se no saudável enquanto tu continuas a dar terapia e a exercitar aquilo que vais aprendendo, não é? Certo. Portanto, porque se estivesse só em casa à espera de ficar o melhor psiquiatra do mundo e nunca desses terapia, era complicado. Sim, não é possível, Yeah. obviamente. E este modelo que tu falavas, não é? Da psiquiatria médica clássica, do psiquiatra que prescreve, eu acredito que é um modelo cada vez mais em desuso.
daquilo que vejo dos meus colegas, cada vez mais há esta procura por uma formação psicoterapêutica, por saber mais e por dominar mais estas abordagens, porque acho que estamos todos a chegar a essa conclusão de que aquilo que sabemos em termos médicos limita-nos muito depois no dia a dia. Sim, eu também queria tocar um bocado nisso porque eu queria tocar aqui na psiquiatria e na medicação a partir de dois ângulos, porque eu acho que muitas vezes cai-se aqui em dois grandes extremos. Extremo número um é demonizar os psiquiatras e a medicação, né? Extremo número dois é, parece-me, idolatrar os psiquiatras e a medicação. Ou seja, acho que eu sinto que já presenciei coisas dos dois lados, né? Em que por um lado há aquela pessoa que diz qualquer coisa eu medico-me, eu não quero bem fazer terapia, eu prefiro ir ao psiquiatra e ele dá-me uns comprimidos, e de facto a pessoa conseguir ir a psiquiatras que vão só nessa onda e não sugerem mais nada, portanto acho que é esse lado. Mas também obviamente há o lado do demonizar. Eu não quero tomar medicação, os psiquiatras esquecem, eu vou lá, falo 15 minutos, lá está, porque, ou seja, entra-se muito também nessa generalização de que são todos assim, é assim o habitual. Como é que tu olhas para estes dois extremos e como é que tu concilias aqui as duas coisas, não é? E que também tu estás muito mais dentro da realidade portuguesa do que eu neste sentido. hum, Quanto disto é que ainda é verdade? Ainda é verdade. E essa é uma questão muito importante, porque sim, ainda há a busca pela solução rápida, ou seja, pessoas que unicamente querem um uma abordagem farmacológica e, como eu disse há pouco, ela também é válida porque muitas questões são efetivamente biológicas e, portanto, a medicação pode de facto ser muito útil nesse sentido, mas depois também existem aquelas pessoas que têm apresentações graves, que têm doença mental grave e rejeitam a medicação, rejeitam o tratamento. Hum, Curioso é que, e isto escuta-se muitas vezes, é que rejeitam o tratamento farmacológico, mas não se importam de tomar uns suplementos ou fumar umas ervas ou o que Sim, seja, não compreendendo que tudo isso também são substâncias químicas, não exato. é? E portanto, o que diferencia se calhar é a segurança com que elas são feitas e os locais onde são produzidas, mas efetivamente estamos a falar de substâncias químicas. E as substâncias químicas têm um lugar importante no tratamento. E aquilo que muitas vezes é feito, e isto é um exemplo que eu dou aos meus pacientes. As pessoas chegam ao consultório com um sistema nervoso desregulado, muitas vezes em estado de hiperalerta, de hipervigilância. E aquilo que eu lhes digo é: se for a correr rua abaixo, com um assaltante atrás de si, você não está a ver quais são as casas que são bonitas, nem quais as que estão à venda. Você quer ver-se livre do perigo. Então, neste momento, este é o estado do seu cérebro, este é o estado do seu sistema nervoso. Então, a medicação pode reduzir rapidamente este estado, mas há toda uma outra dimensão de tratamento que também é necessária. E aí caímos na questão da psicoterapia. E muitas vezes a psicoterapia não pode ser usada logo à cabeça, exatamente por causa desta questão. É porque a psicoterapia implica um processo de aprendizagem, de criação também de novas memórias. E um sistema nervoso em estado de hiperalerta não tem essa capacidade. Então nós precisamos de reduzir esse estado para possibilitar que a pessoa seja capaz de fazer novas aprendizagens. Então, muitas vezes, esta conjugação de duas abordagens acaba por ser o gold standard para o tratamento de um grande número de perturbações psiquiátricas. Ok. Consegues dar alguns exemplos de onde é que tu tens visto que funciona melhor essa conjugação? Uhum. Perturbações depressivas, especialmente aquelas reativas a acontecimentos da vida, mas em que a pessoa está, de facto,
deprimida, mas há questões, não é? Perdas, lutos, processos traumáticos que têm que ser de facto aqui descortinados, quadros de ansiedade, Uhum. não é? Perturbações de pânico, pessoas que estão a ter ataques de pânico diários em que a sua vida está muito limitada, em que o lugar seguro é basicamente as quatro paredes de casa. É preciso, não é, atuar rapidamente para devolver alguma funcionalidade a esta pessoa e depois ajudá-la, não é, a observar as suas crenças, as suas cognições mais disfuncionais, aprendizagem de novos comportamentos. Nos quadros obsessivo-compulsivos, a mesma coisa também, ou seja, a medicação ajuda. Nesta regulação serotoninérgica e do glutamato, que é muito importante nas perturbações obsessivo-compulsivas, e portanto reduz a intensidade das obsessões, mas depois é necessário ensinar à pessoa como fazer uma exposição aos seus pensamentos sem lhes reagir imediatamente, sem ativar as compulsões. Portanto, há de facto um conjunto de situações em que depois as abordagens psicoterapêuticas são muito importantes para, no fundo, que a pessoa aprenda uma nova forma de estar com os seus sintomas, porque nós, na maioria dos casos, falamos de situações ou de sintomas que não vão totalmente para o caixote do lixo. Certo. Não é? As emoções não vão para o caixote do lixo. O nosso sistema nervoso não vai para o caixote do lixo. E se eu tenho um sistema nervoso desregulado desde o meu berço, eu vou ter de aprender a viver com ele, por mais que eu aprenda a regulá-lo. Hum. Vão existir dias, vão existir gatilhos que me vão sobreativar novamente. E eu aí convém que eu tenha recursos para me autorregular. Senão vou correr o risco de estar constantemente a recorrer a um SOS. Ajuda-me aqui a perceber uma coisa. O meu grande tema é a ansiedade, portanto, é aquilo que eu trabalho mais em consulta, nos meus cursos, etc. Porque também tenho muito esta ligação à parte do sistema nervoso e respiração. Quando tu falas nessa questão de um sistema nervoso que obviamente sofreu algum tipo de trauma ou algum tipo de situação que o pôs hiperreativo, existe penso que ele é um neurocientista chamado Russell Kennedy, não sei se tu conheces. Pronto, ele tem uma sigla interessante sobre a ansiedade. Ele diz que a ansiedade é o sistema nervoso em alarme, e depois ele desconstrói a palavra alarme e diz que é um sistema nervoso que no passado sofreu abandono, loss, que é perda, a outra foi abuso, o R é rejeição, o M é amadurecer demasiado cedo, e depois eu acrescentei o E em português, que é estes todos. Estes Não é? todos é boa. Pode ter sido isso tudo. Exatamente. Portanto, aquilo que tu estás a dizer é que um sistema que possa ter sofrido isto está em tal estado de hiperreatividade que aprende a regular-se, mas eventualmente vai estar sempre muito reativo. Como é que tu vês isto? Eu gostava mesmo de perceber como é que tu olhas para esta questão, porque a forma como eu olho muitas vezes é: nós não podemos só dar ferramentas de autorregulação, porque isso é muito giro agora, mas a seguir já te desregulaste outra vez. Uhum. É importante fazer o trabalho de casa de todos os dias ires cuidando para garantir que treinas o teu sistema nervoso para estar ao máximo no lugar mais seguro, e menos ativado, não é? Ou onde tu precisas dele, não é? Se precisares que ele esteja ativado, é importante que ele também possa ser ativado, mas falamos aqui em reduzir a sua ativação para tu poderes ver a cor das casas, ver quais é que estão à venda e ter uma vida funcional. Quando tu falas em haver um sistema nervoso que eventualmente vai estar sempre ativado porque no passado teve alguma dessas questões, como é que tu... No fundo, eu quero é perceber a tua visão, não é? Quero perceber se a minha visão te faz sentido, e quero perceber um pouco melhor o que é que tu queres dizer com isso. Faz todo o sentido. O organismo humano, eh, perante qualquer agressão, desregulação, tenta adaptar-se e construir uma nova estabilidade, não é? Um fenómeno que nós chamamos de alostase. E muitas vezes essa regulação corresponde a uma nova normalidade, Hum. que não é necessariamente igual à anterior. Então, um sistema que sofre um grande impacto vai caminhar
para uma nova regulação com base nesse impacto. E muitas vezes aquilo que nós temos é uma janela de tolerância muito estreita ou muito larga, consoante aquilo que a pessoa viveu. Nas janelas muito estreitas, eu tenho muita desregulação com um mínimo de intensidade. Nas janelas muito largas, às vezes são pessoas que aguentam muita coisa e que continuam ali reguladas, o que também não é necessariamente benéfico. Ok. Então, a construção de uma janela de tolerância, de limites, não vou dizer normais, porque isso não existe, Equilibrados? mas equilibrados, hum, implica mais do que dar ferramentas, a noção de que a desregulação também faz parte. E existem gatilhos para essa desregulação, é necessário saber identificar os gatilhos, é necessário identificar o pródromo das emoções mais intensas, saber nomear emoções, respirar com as emoções e conseguir navegar nesta janela de tolerância que está alterada com base nestas experiências precoces, como tu disseste, de rejeição, abandono, negligência, tudo isso. Cada uma dessas coisas tem um impacto muito próprio. E nós sabemos que dois seres humanos expostos, por exemplo, à mesma rejeição, não vão desenvolver o mesmo sistema nervoso, nem vão ter a mesma janela de tolerância. E isto levanta-nos muitas questões, que é o que é que no fundo faz com que um ser humano tenha maior capacidade de resiliência do que outro. Isso pode estar na nossa biologia, pode estar nas nossas capacidades adaptativas, noutras experiências de reparação que nós vamos tendo ao longo da vida, que também são importantes, que não estão dentro do setting terapêutico, mas que são terapia ao longo da vida da pessoa. Portanto, tudo isto é importante, de facto, para modelar a ativação do sistema nervoso. Mas um sistema nervoso hiperreativo, hipervigilante, em modo constante de luta, fuga ou congelamento, é um sistema nervoso que requer muita atenção e uma abordagem muito cuidadosa, porque é muito fácil desregular estes sistemas. Então, no fundo, quase aqui fazendo uma espécie de um ligar à pergunta inicial que eu te coloquei de como é que se vive perante o sofrimento humano ou perante o sofrimento com alguma leveza, muito do trabalho é tu aprenderes a ter um sistema nervoso flexível, o suficiente para ter essa janela de tolerância bem equilibrada, não é? Ou seja, para te conseguires mover entre estados de insegurança e segurança com alguma brevidade e flexibilidade. Isto faz sentido? Faz, é isso. Eu gosto de dar-lhe outro nome, que é algo que está, que é inerente às práticas de mindfulness, que é a equanimidade, ou seja, a capacidade de estar perante o agradável e o desagradável da mesma forma. É mau, é mau. É agradável, é agradável. Ou seja, eu alcanço um estado de aceitação radical das coisas que me acontecem, das minhas emoções, sem lhes reagir imediatamente, sem catalogá-las imediatamente, tomando-as exatamente por aquilo que elas são. Se formos novamente aqui às tradições, à filosofia e à psicologia budista, os budistas dizem que a origem do sofrimento é a ignorância. Hum. E, e aquilo que para eles é ignorância passa muito por isto, que é a distorção da realidade, o querer que as coisas sejam diferentes daquilo que elas são, a tentativa humana constante de modificar a sua realidade. A partir do momento em que eu me abro à possibilidade de viver a minha realidade, isso pode também trazer-me uma vivência mais harmoniosa da minha desregulação. Ok, ou seja, mesmo estando desregulado, eu estou regulado. Não, ou seja, eu acho que percebo o É que tu queres dizer, não paradoxal, é? sim, Sim. mas é isso. Eu mais facilmente, acho que uma vez vi uma coisa que pode ajudar, é uma imagem visual, não é? Que é
se há uma situação que te desregula, vamos imaginar que ela te desregula ou te faz sofrer nível 10, não é? Se tu resistires à situação, tu metes-lhe mais 10 de peso em cima, não é? Se tu não resistires à situação, se tu conseguires permanecer e estar, tu só sofres 10 em vez de 20, não é? É um bocadinho neste sentido. Eu já não sei quem é que disse esta frase, mas eu uso-a bastante. O sofrimento é proporcional à resistência que nós lhe oferecemos. Quanto mais resistência eu oferecer, mais eu vou sofrer. Tu fizeste então a formação de Mindfulness Based Stress Reduction. Uhum. Como é que foi essa experiência? Acho que primeiro, pronto, explica um bocado às pessoas em que é que consiste exatamente, não é? Mas tenho muita curiosidade de perceber como é que foi essa experiência para ti, ou seja, que transformações é que tu começaste a notar no João. Quantos anos foram? Porque eu sei que foram muitas. À volta de 4 anos. 4 anos. Portanto, tenho muita curiosidade de perceber quem era o João que entrou e como é que é o João que saiu em termos de estado emocional, abordagem ao dia a dia, não é? Porque eu tenho sempre muito esta coisa. Eu sou jovem, não que tu não sejas, João, mas eu sou muito mais jovem do que tu. Portanto, eu sou jovem e eu sinto que a minha vida é sempre vivida no o que é que eu vou fazer a seguir. Onde é que eu vou estar daqui a 2 anos? Construir o futuro, não é? Eu esforço-me bastante para estar no presente e para desfrutar disto. E às vezes tenho um mar lindo à minha frente. Mas não é no mar que eu estou a pensar. Eu estou a pensar no que é que eu tenho que fazer no meu negócio, ou no podcast que vou gravar amanhã, ou etc, etc. E acho que isso também faz parte. E por enquanto ainda está saudável, ainda não preciso de uma consulta contigo. No entanto, eu tenho muita curiosidade de perceber, porque obviamente que eu não estou alheio à ideia de que quando eu estou mais presente nos momentos é quando eu desfruto mais da minha vida, não é? Que transformação é que tu foste sentindo que essa formação foi tendo em ti, não é? E para isto não ser uma ideia de que, ok, então se queres te sentir assim tens que ir tirar essa formação, o que eu gostava de perceber era quais foram os elementos principais que permitiram que houvesse essa transformação, se quiseres. Eu acho que essa transformação ainda está em jogo. É um processo, ou seja, tem um início, não tem necessariamente um fim. Claro. O mindfulness, mais do que uma abordagem, é uma ferramenta. Isso pode ser a primeira camada da cebola, mas se formos às outras, é uma forma de estar. E é, no fundo, esta consciência que surge ao prestarmos atenção ao momento presente, com intenção, suspendendo os nossos juízos de valor. Uma vez mais aqui bem patente este conceito da equanimidade. E o mindfulness assenta nestes 3 vértices, que é a intenção, a atenção e a atitude. Esta intenção de estar efetivamente no aqui e no agora, com esta atitude de suspender os juízos de valor. Dito, uma vez mais, é muito bonito. Certo. A prática é muito mais desafiante. As abordagens baseadas em mindfulness são imensas. O MBSR, digamos que foi o primeiro programa ocidental baseado em mindfulness, que inicialmente foi concebido por Jon Kabat-Zinn para pacientes com patologias médicas cujos colegas médicos já não sabiam mais o que é que haviam de fazer àquelas pessoas. Então enviavam-nos para esse programa, para essa intervenção, que na altura funcionava numa cave no hospital de Massachusetts. E aquilo que se foi percebendo, grande parte destes pacientes tinha também dor crónica, é que, por exemplo, a dor não desaparecia, mas a tolerância à dor, a forma como as pessoas viviam com a sua dor mudava. E isto deu aso a uma investigação sem fim sobre as abordagens baseadas em mindfulness. É das intervenções mais estudadas, de facto,
que nos mostra não só o impacto neurobiológico da meditação na estrutura cerebral. De facto, existem modificações físicas visíveis nos exames de neuroimagem, como também depois mudanças psicológicas na vivência da pessoa, não é? Melhorias da capacidade de atenção, de concentração, o que pode ser útil, por exemplo, nas perturbações de hiperatividade e déficit de atenção, uma melhor regulação das suas emoções, o que faz também com que as práticas de mindfulness sejam muito usadas em quadros com desregulação emocional muito grande, como, por exemplo, a perturbação borderline, hum, maior tolerância à dor e depois também outras dimensões físicas, nomeadamente melhor controle da hipertensão, quando há aqui uma base também de stress associada, uma melhoria do sistema imunitário, sistema imunológico. Portanto, tudo isto está estudado e de facto parece que a prática de meditação tem tem muitos benefícios que vão para além hum, daquilo que nós achamos que é a meditação, que é um estado de relaxamento. Eu costumo dizer às pessoas que se inscrevem nos programas da MBSR e digo logo isto na primeira sessão, que o mindfulness não tem nada a ver com relaxamento. O relaxamento é um efeito secundário da prática. Ele pode surgir ou não. Aliás, quem acha isso é porque nunca fez meditação. Quem acha isso é porque nunca fez a meditação e isso as pessoas relatam logo no fim da primeira sessão, que é a dificuldade de observar os estados internos sem lhes reagir ou achar que por terem observado uma mente muito cheia não estão a meditar. Sim. E de facto, o convite que esta abordagem nos traz é exatamente esta observação dos nossos estados internos, a observação dos pensamentos, a observação das sensações físicas, a observação das nossas emoções, arranjando um lugar para que isto ocorra. É aquilo que nós chamamos de metaconsciência, ou seja, é a consciência da consciência, é a consciência que se observa a ela própria. E isto é uma prática que tem avanços, recuos, dias mais difíceis, dias mais complicados, que vai flutuar também consoante o nosso estado emocional, e o convite é sentarmos-nos sempre com tudo aquilo que existir. Estou triste e vou-me sentar com a minha tristeza e vou observá-la enquanto respiro. Estou alegre, vou sentar-me com isso também. Ou seja, eu não vou selecionar com que estados é que eu vou praticar, porque as abordagens baseadas em mindfulness não são para serem usadas nas crises. Tenta meditar com ataque de pânico, boa sorte. Não, elas são usadas para que haja uma regulação do sistema nervoso. Então é mais ou menos como uma ida ao ginásio, não é? Um treino É do um sistema treino nervoso. cognitivo, exatamente. Pois, porque isso eu acho isso super interessante, porque eu ouço muitas vezes pessoas com ansiedade a dizer: meditar, achas? A minha cabeça não para, eu sento-me ali e começo a pensar em tudo e mais alguma coisa. E aquilo que tu estás aqui de algum modo a desconstruir é: não há problema de te sentares e de estar a passar isso tudo pela cabeça. O que nós queremos é treinar-te para tu ficares lá independentemente do que está a passar na cabeça. Sim, e com a prática, muito possivelmente, a pessoa vai observar que começam a existir momentos em que existem mais espaços entre os pensamentos, em que parece que há mais silêncio mental. Yeah. Mas isso só vem com a prática. No início, de facto, aquilo que nós vamos observar é um turbilhão de pensamentos. É o que nós chamamos a mente de macaco. Salta de galho em galho. Começa na lista de compras e acaba nos planos para amanhã. E quando toca o sininho, a prática acabou e eu pergunto, mas o que aconteceu? Eu não fiz nada, Yeah. não é? E muitas vezes isto é assim. Então esta aprendizagem de que isto é normal, de que isto faz parte, é muito importante nestas intervenções, porque ensinam efetivamente à pessoa o que é que significa meditar. No fundo, significa estar com, e não algo que eu faço para atingir o resultado X. Se eu medito para ficar mais calmo, eu estou a forçar uma prática, eu estou a forçar relaxamento. Eu não conheço relaxamento que surja com força. Exato. Faz todo o sentido, faz todo o sentido. Então, como é que tu sentiste, portanto, reforçando aqui a pergunta, não é? Como é que tu sentiste que isso foi alterando, ou seja, o fazer o curso,
foi alterando a tua própria abordagem na vida? Ou seja, o que é que tu no teu dia a dia, porque falámos aqui dos benefícios gerais, né? Mas eu tenho muita curiosidade de perceber o que é que mudou em ti, na forma como tu hoje vives o teu dia a dia em comparação com há 4 anos, né? Isto trouxe-me muito aporte para a forma também como eu encaro o sofrimento hoje em dia. Esta noção, esta consciência de que é possível habitar o sofrimento, de que é possível estar com a dificuldade, respirar com as minhas emoções. A prática de mindfulness foi-me despertando esta consciência e digamos que esta capacidade que tem dias melhores e dias piores, Tenho a obviamente, certeza. né? Eu sou um ser humano e como tal sou um ser reativo e há momentos em que eu reajo, mas de facto a prática de mindfulness, não só a prática viva como todo o ensinamento teórico, permite-me também voltar mais rapidamente a mim mesmo, reconhecer que reagi e observar a minha reação e aquilo que se está a passar em mim. Ou seja, não arrastar a própria intensidade da explosividade ou da reatividade. Certo, nem alimentar fenómenos ruminativos, Uhum. que é algo muito importante, por exemplo, nos quadros depressivos, em que a pessoa rumina bastante sobre, não é, coisas do seu passado, ruminações de culpa, etc. E, portanto, a prática de meditação, um dos seus grandes efeitos tem mesmo a ver com esta diminuição da ruminação, porque ela trabalha bastante sobre uma rede eh, que nós temos no nosso sistema nervoso, que é a rede de modo padrão, que é responsável, no fundo, pela nossa ruminação, pelas nossas divagações mentais. E esta rede está muito ativa, por exemplo, quando detecta que nós não estamos a fazer nada, entre aspas, e aí Uhum. surge então toda esta parte mental. hum, a altura por excelência em que isto acontece é à noite quando nos deitamos e é uma das grandes causas de insónia, por exemplo. Então, mais uma das indicações das intervenções de mindfulness também tem a ver com os problemas de sono. De facto, quando a pessoa começa a praticar, o seu sono começa a melhorar porque há uma desativação dessa rede de modo padrão. Então, menos ruminação, menos reatividade e o sono também melhora. Mas, por exemplo, tu dirias que, por exemplo, as pessoas que são muito ruminativas, uma das coisas que obviamente a meditação treina é a capacidade de direcionar a atenção, né? Ou seja, isso foi uma das coisas que eu notei muito, né? Na escola transpessoal tínhamos que meditar, e a palavra certa é tínhamos, não é queríamos, é tínhamos. Ahm, e, e o meditar eram, como tu sabes, são 22 minutos, pleno silêncio, não há cá músicas e não há cá vozes e coisas do género para seguir, é nós e nós. E uma das coisas que eu percebi que isso melhorou muito foi muito a minha capacidade de manipular a minha atenção para onde eu quero que ela vá e até de quebrar um bocado as ruminações, porque quando o pensamento vai para ali eu consigo dizer: oi, alto, a atenção volta para aqui, não vai atrás do pensamento. É isto que acontece ou é isto que se desenvolve e que também permite às pessoas com depressão ou às pessoas com ansiedade terem um maior controle sobre a sua ruminação mental, em conjunto com um reduzir a intensidade com que o sistema nervoso se ativa. Sim, é um pouco por aí, sim. É como se a mente está muito nublada e lentamente eu começo a perceber o que há por detrás das nuvens e que as nuvens não são o céu na sua inteireza. Portanto, há um céu por detrás dessas nuvens e com a prática elas vão se dissipando. Eu vou começando a notar mais espaço entre essas nuvens, eu vou começando a notar, ok, existe azul ali. Então, as minhas lentes, as lentes com que eu vejo o mundo ou as lentes que dão cor aos meus pensamentos também se vão alterando à medida que eu vou praticando. Já tiveste alguma daquelas loucuras de estar. No outro dia havia alguém que fez uma meditação de 22 horas. Já tiveste alguma loucura destas ou aquelas coisas de fazer tipo 7 dias de silêncio ou alguma coisa do género? 22 horas não, mas já participei em vários retiros de silêncio de 5 e de 10 dias e de facto é uma experiência imersiva bastante intensa em que Para não dizer infernal. não,
pode ser infernal e as primeiras se calhar foram, mas depois quando eu saía de lá era aquela era o choque de voltar ao mundo, não é? E depois todo o barulho era demasiado, toda a estimulação era demasiada, e isto mostra aquilo que acontece ao nosso cérebro quando nós começamos a desligar alguns estímulos desnecessários, não é? De facto, aquilo que pode acontecer na nossa mente quando eu dirijo a minha atenção para o aqui e para o agora e para coisas tão simples como a minha atenção ou o meu corpo. E de facto estar em total imersão vários dias nestas práticas, é necessário alguma adaptação depois para voltar à correria do dia a dia. Ainda assim, a própria vivência da correria muda. É como se eu conseguisse correr, mas eu observo os meus passos enquanto eu corro. Ok. É como se tu não fosses arrastado pela correria, tu escolhes correr. Certo, e é muito fácil sermos arrastados pela correria, não é? O velho e conhecido piloto automático, não é? Que molda tantos dos nossos comportamentos, e inevitavelmente a vida arrasta-nos para aí, mas de facto as práticas permitem-nos reconhecer esse funcionamento automático e sair dele hum, muitas mais vezes do que aquilo que habitualmente fazemos. E isso tem repercussões muito importantes no nosso sistema nervoso. Muitas das perturbações mentais que temos têm uma base que nós chamamos uma base inflamatória, ou seja, há uma inflamação do sistema nervoso central. As práticas de meditação têm como um dos seus grandes efeitos uma diminuição deste estado inflamatório, e isto depois pode, por exemplo, promover melhorias mais céleres, não é? Recuperações mais estáveis e até a prevenir recaídas, nomeadamente depressivas. Certo. Aliás, uma das intervenções baseadas em mindfulness, que é o MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, ela foi desenvolvida exatamente para isto, para, hum, para se trabalhar na prevenção das recaídas depressivas. Ok. Sabes que eu gosto dessa abordagem também porque acho que às vezes cai-se um bocado naquela ideia de que eu aprendo a meditar e eu agora, se me tornar um meditador, eu tenho que ser uma pessoa que vai para as montanhas. E eu costumo dizer sempre que, tanto no meditar como fazer exercícios de respiração, ou seja, trazer práticas para o dia a dia que te ajudem a recuperar a segurança do sistema nervoso. Eu digo sempre: nas montanhas é fácil, difícil é quando tens o carro que avaria, quando tens a casa e as contas para pagar, quando tens que manter um emprego. Portanto, eu acho que é muito interessante nós trazermos isso para o dia a dia. E até te queria perguntar: quando tu sais desse retiro de silêncio, aquilo que tu tiraste foi então essa capacidade de. Não queria perguntar, queria esclarecer, né? Ahm, Aquilo que tu retiraste foi essa capacidade de estar no meio do caos, vamos lhe chamar assim, Uhum. e manter a ordem interna. É isso. É isso mesmo. Boa. É uma boa forma de se resumir. O John Kabat-Zinn condensou isto muito bem num dos grandes livros dele, ao qual deu o nome de Full Catastrophe Living, não é? No fundo, Aham. a catástrofe de estar vivo, não Exato. é? Porque de facto às vezes é uma catástrofe, então como é que eu posso estar perante este caos, perante esta catástrofe, e manter-me de alguma forma regulado? Tenho só mais duas perguntas para ti. Força. Ok. Então, pergunta número um é: se tu pudesses, se tivesses o poder de alterar alguma coisa na forma como se faz psiquiatria em Portugal, Uhum. falando ao nível do sistema, o que é que mudavas? Só uma. Só podes escolher uma. Hum, Sabes que não há orçamento para mais. certo. Acho que eu diria ampliar, melhorar
e trabalhar mais nas abordagens em comunidade. Isto é uma coisa que já se vai fazendo, mas o nosso país está um pouco atrás daquilo que se vê no resto da Europa, de descentralizar a psiquiatria dos hospitais e trazê-la mais para a comunidade, haver mais equipas comunitárias. hum, e isto também acaba por desmistificar e desmanchar um pouco o estigma à volta da psiquiatria. Boa, parece-me bem. Mas como é que isso aconteceria na prática? As equipas comunitárias podem funcionar de muitas formas, não é? O modelo mais comum que nós temos em Portugal são equipas de psiquiatras e de enfermeiros de saúde mental que vão à casa de alguns doentes, administrar medicação, conversar com eles, etc. Mas há muito mais que se pode fazer. Antigamente nós tínhamos os chamados centros de saúde mental, que eram locais inseridos na comunidade, portanto não estavam sediados no hospital. Basicamente no hospital existiam apenas internamentos, mas tudo o resto, as consultas, os hospitais de dia, etc., estavam como se fosse um centro de saúde. Em Ok? Portugal existia isso? Existia isso. Funcionava em Gaia, o antigo centro de Engraçado. saúde mental era ali E alguém na decidiu Avenida regredir. da República. Depois houve uma reestruturação do sistema nacional e, portanto, esses centros de saúde mental foram desmantelados e a psiquiatria passou para os hospitais. Manteve-se apenas o Hospital de Magalhães Lemos enquanto estrutura pública, enquanto hospital psiquiátrico, não é? Mas lá está, é um hospital Certo. psiquiátrico, não é? Portanto, acho que esta visão mais comunitária da psiquiatria faz também com que as pessoas contactem mais de perto com a saúde mental, seria mais fácil aceder, se calhar iria diminuir as listas de espera para uma consulta. Obviamente que isso também implicaria mais recursos humanos, Claro. o que era necessário, mais psicólogos, mais assistentes sociais, portanto, recursos humanos, e isso falta muito hoje em dia. Pronto, fica aqui a ideia para o projeto. Vamos ver se eventualmente a coisa anda nessa direção. Última pergunta. Enquanto psiquiatra, quais seriam três sugestões que tu davas a alguém que quer viver uma vida mais serena, feliz e saudável mentalmente? Hum, 100 gramas de farinha, 80. Era bom que fosse assim, não era? Uma receita. Uma receita, não é? Uh, Três coisas para uma vida mais serena. Serena, feliz e saudável mentalmente. Uma vida social rica. E quando digo uma vida social rica, é a pessoa estar rodeada de seres humanos que de alguma forma lhe transmitam ou que a façam sentir que faz parte, que é amada, que pertence, portanto, uma rede de suporte, não é? Isto é muito importante para a saúde mental, uma boa alimentação, e isto muitas vezes é negligenciado. O intestino é o nosso segundo cérebro e, portanto, há um eixo intestino-cérebro. A alimentação é medicação e, portanto, focar também muito nessa parte. E eu diria que, se calhar, a terceira é cuidar do corpo. Cuidar do corpo não é só exercício físico, é tudo o que passa pelo autocuidado do nosso corpo e que é uma dimensão muitas vezes esquecida. Um corpo doente carrega um cérebro doente. Sem dúvida. Eu acrescentava só a respiração. Uma boa respiração, que no fundo entra Claro no que sim. cuidar do corpo. Cuidar do Ah, corpo, claro que sim. yeah. João, muito obrigado. Obrigado. Gostei imenso. Eu também. Eu disse hoje à Maria quando gravámos o episódio e vou-te dizer a ti também, estarmos juntos e conversarmos não pode acontecer só quando há um podcast. Portanto, o Sim. nosso objetivo será, e se calhar vou tentar conjugar-vos porque assim se calhar é mais fácil, será bebermos um café um dia destes, presentes, com mindfulness. E é isso, muito obrigado pela tua presença, gostei Obrigado, imenso. Simão. Obrigado. Obrigado.